graça e a paz do Senhor Jesus, a verdade que liberta. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 7. A partir do verso 1, diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até o verso 5 do capítulo 7 de Mateus. 5 votos, 5 palavras dadas para obter poder espiritual, do livro, tendo como base o livro de A.W. Tozer. Quais foram os primeiros 4, os primeiros 3 que nós vimos? O primeiro é: trate seriamente o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Em terceiro, nunca se defenda. E o que nós vamos falar hoje: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O quarto voto é difícil. Por que é difícil? Por causa da fofoca. O ser humano tem um gostinho na boca para falar, para fofocar, que é uma coisa terrível. E o cristão não deve ser fofoqueiro. Entre as várias exortações dadas pelo Senhor para o seu povo, uma delas está em Levítico, capítulo 19, verso 16, que diz assim: Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 20, verso 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Fica longe desse povo. Entende uma coisa, vamos deixar a coisa aqui bem clara. Não falar algo que prejudica alguém não quer dizer ser conivente com o pecado do outro. Tá me entendendo? Se eu vejo meu irmão cometendo um pecado, eu tenho a responsabilidade de adverti-lo, de conversar com ele, de mostrar que ele está caminhando para um abismo que ele pode cair. Agora, se eu faço de conta que eu não vi nada, eu sou conivente, ou como diz o ditado, quem cala consente. Então eu acabo sendo parceiro no pecado do outro. E tá aí uma coisa que eu e você não precisamos. A gente já tem os nossos próprios erros e pecados, concorda comigo? Então, esse voto não quer dizer que a gente tem que compactuar com o pecado do outro. E também não quer dizer que eu vou falar do pecado dele para todo mundo, menos para ele. É com ele que eu vou tratar. É com meu irmão que eu vou tratar. É com ele que eu vou dizer: irmão, cuidado, você está caindo. Irmão, cuidado, você vai para o abismo. Irmão, venha cá, eu te ajudo. Não é falar do pecado dele para todo mundo. É fofoca. Isso é uma fofoca. O amigo que é amigo não passa a mão na cabeça do seu companheiro ali de luta, não faz vista grossa quando ele está errado. Muito pelo contrário. Provérbios 27, 17 diz: o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então eu tenho a responsabilidade de ajudar o meu amigo na sua luta. Mas eu não vou desrespeitá-lo ao ponto de levar para todo mundo o que é que ele está fazendo. Eu não vou ser conivente com o pecado, mas eu vou estender a mão para abençoá-lo. Tá vendo a diferença? Existe uma diferença aqui. Aí você pode estar se perguntando assim: mas o que é que isso tem a ver com o poder espiritual? Poder espiritual não ler a Bíblia e orar?
é só isso. Você precisa ler sua Bíblia, você precisa orar. Mas se você não pratica o que a Bíblia diz, a sua oração é vazia e o seu conhecimento é hipócrita. Porque é falar de algo que não se vive. Poder espiritual está em viver o que a palavra de Deus nos diz. Ela nos orienta, aquilo que ela nos sacode porque a gente está fazendo errado. Isso é poder espiritual. E dentro do poder espiritual está a palavra dada. Não vou falar nada que prejudique a vida de outra pessoa. Eu não tenho esse direito de prejudicar a vida de uma outra pessoa. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superior a si mesmo. Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o 11, ele diz que nós temos que agir desta maneira porque o Senhor Jesus nos deu exemplo. Jesus abriu a porta, é por ela que nós devemos passar. Ele mesmo diz, eu sou a porta, e é por ela que nós devemos passar. Ele agiu dessa maneira. Ele agiu dessa maneira de abençoar a vida do outro, de entender quanto que o outro é importante. A gente não pode dizer que uma pessoa não vale nada. Ó, fulano não vale nada. Como assim não vale nada? Deus enviou ao mundo o que ele tinha de mais precioso por aquela vida. Por mais que a pessoa tenha me prejudicado, por mais que ela tenha falado algo que machucou profundamente o meu coração, eu não tenho direito de dizer que ela não vale nada, porque para Deus ela vale. Para Deus ela vale e muito. Então nós não temos esse direito, porque essa pessoa é importante para Deus. E a única maneira de se matar um inimigo é perdoando. Porque se eu não perdoo, eu estou tomando um veneno esperando que o outro morra. E quem vai adoecendo sou eu. A única maneira de se lidar com uma ira, com a ofensa, com o desprezo, com aquela dor que aquela pessoa causou para a gente, às vezes é uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa que a gente amava pra caramba, é perdoar. É lançar o perdão sobre a vida daquela outra pessoa. Não tem outra forma de cura do que o perdão, não tem outro remédio. Não vou dizer aqui, a gente já discutiu, você sabe que perdoar não é fácil, perdoar não é sentimento, perdoar é atitude. Perdoar é mais difícil ainda, sabe por quê? Porque ele mexe com o nosso ego. Ele mexe com o nosso orgulho. Porque a gente quer que o outro sofra. E a Bíblia diz que a vingança vem de Deus. Mas a gente fica ali, com o nosso coração vingativo, querendo que o outro caia. A gente parece uma cobra, às vezes, rastejando em volta da vida do fulano, só esperando. Porque na hora que ele nos machucou, alguns de nós disseram, tá, me aguarde, tem volta. Se preocupa não, tem volta. E tem muitas pessoas esperando o momento de dar essa volta, de dar esse retorno. Mas o negócio não é fazer com que o outro sofra, é fazer com que ele sofra mais do que a gente sofreu. E nós esquecemos que a vingança pertence ao Senhor. Quem vai lidar com a pessoa é Deus, não sou eu. A mim cabe perdoá-lo, a Deus cabe julgá-lo. E o diabo acusar, né? O diabo acusa, Deus julga, nós perdoamos. Jesus fala, não odeie o seu... Ele fala em Mateus capítulo 5, verso 43. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo que amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem. Não é para pagar o mal com o mal. Não é para perseguir as pessoas. Às vezes a forma de vingança, sabe como é que ela vem? Entre os cristãos. Olha, eu vou te contar isso, mas é para você orar.
e fala da vida do outro. Porque conseguiu descobrir algo e quer que todo mundo saiba quanto aquela pessoa está sensível e ela está passando por dificuldade, mas é a oportunidade de machucar. A vingança pertence a Deus. A nós cabe perdoar e ao diabo cabe acusar. Vamos ficar na nossa função, vamos nos colocar no nosso lugar, no nosso devido lugar, por mais difícil que ele seja, que é o do perdão, de lançar o perdão para essas pessoas. A nós cabe também colocar um cabresto na nossa boca. Meus queridos, bota cabresto na boca sim, porque a gente fala demais, fala do que não sabe, machuca pessoas ao nosso redor sem se importar muito, fala, alfineta, e não é porque a palavra maldita não chegou no ouvido da outra pessoa que isso não machuca. Machuca, porque está dando arma para o inimigo. Você vai dando arma para que ele use a sua vida como instrumento de maldição na vida do outro. E eu acredito que é isso que nós não queremos, não é? A Bíblia diz que o amor deve ser uma característica da vida do cristão. Nós devemos amar as pessoas. Falar algo que prejudique uma pessoa não é uma atitude de amor. É uma atitude de maldade, de vingança. Faz com que o outro seja pequeno. Faz com que o outro seja, você me perdoe a expressão, mas nojento. Falar uma coisa que prejudique a vida de uma outra pessoa é totalmente contra os ensinamentos da palavra do Senhor. É contra os ensinamentos do que aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós, que somos novas criaturas, remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, que acabamos de celebrar a Páscoa do Altíssimo Deus, será que nós que celebramos, nós que entendemos a santidade de Deus, devemos continuar a passar adiante algo que não edifica? Se algo edifica, passe adiante, mas se não edifica, cala a boca no nome de Jesus. Me perdoe a expressão, mas é essa. Esperar que o não cristão, que aquele que não se entregou a Cristo, faça isso, a gente espera, você não se frustra quanto a isso. Agora que aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que celebra as bodas do Cordeiro, use a boca como instrumento de maldição, isso é inconcebível. Isso é inconcebível. A Bíblia diz que o julgamento pertence a Deus. Aí talvez você se pergunte, por que Jesus não condenou ninguém quando estava aqui? Por que ele não botou o dedo na cara do fulano e falou? Por que ele não chegou para Judas e falou assim, traidor maldito, você vai para o inferno? Por que ele não chegou e botou o dedo na cara de Pedro e falou assim, Pedro, você é um covarde? Por que ele não chegou e colocou o dedo na cara dos fariseus e os julgou como eles deveriam, hipócritas sem vergonha? Por que Jesus não fez isso? Porque ele disse que o julgamento pertencia a Deus. E que ele veio não como juiz, mas como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele veio para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Ele estava dando oportunidades para que as pessoas se arrependessem. E as oportunidades ainda estão diante de nós. Nós temos essa oportunidade de nos arrependermos das palavras malditas que saíram dos nossos lábios. A gente ainda tem essa oportunidade de pedir perdão, de lançar perdão. Porque esses são os dois movimentos quando a gente fala de não passar nada adiante. É pedir perdão pelo que falamos e lançar perdão sobre aqueles que nos machucaram profundamente
e que às vezes a gente tem um sentimento de vingança contra a vida deles. Eu quero terminar. Hoje eu não quero deixar cansativo para você, mas o voto de não passar adiante aquilo que machuca o coração do outro, de não passar adiante algo que possa prejudicar a vida de alguém, não é fácil. Nos chama para uma outra realidade de vida. Porque é muito mais fácil a gente pegar na mão de todo mundo e seguir a multidão. Seguir a multidão que canta Hosana quando Jesus entrou em Jerusalém, seguir a multidão que grita crucifica quando Jesus estava lá, né, do lado de Barrabás, junto com Pilatos. É muito mais fácil seguir a multidão. É muito mais fácil, porque aí a nossa voz está junto com todo mundo e está tudo certo. Porque é assim mesmo. Não é porque eu sou cristão que eu sou besta. Você bateu aqui, filho, você leva no mesmo lado. Isso é o mundo falando. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos e que a Bíblia diz que jaz o maligno. Mas se nós queremos poder espiritual sobre nossas vidas, nós temos que empenhar a nossa palavra de não passar adiante nada que venha machucar uma pessoa. Seja essa pessoa a idade que tenha. Porque às vezes algumas pessoas passam adiante uma dificuldade que uma criança tem. A criança às vezes não fala, aí fala, olha, o filho de fulano nem fala ainda. O meu, quando tinha tanto tempo, já estava falando, andando, comendo banana. Por que prejudica o filho da outra? Para se sentir melhor. Tem algumas pessoas que falam do pecado, da trave, como diz o texto que nós acabamos de ler, da trave no olho do irmão, sabe para quê? É como um mágico. O mágico, ele quer chamar, quando ele quer chamar atenção, ele não quer chamar atenção para o truque dele, o que ele faz? Ele usa um artifício. Normalmente esse artifício é a sua partner. É a moça que fica lá ajudando ele. A moça anda, faz gestos e isso, abana um pano. Enquanto isso, ele está fazendo truque. E muitas pessoas usam esse artifício. Mostram o cisco no olho do outro para que ninguém veja a trave que tem no dele. Fala que o outro não presta. Fala que o outro fala mal dos outros, que o outro é isso, que o outro é aquilo, mas na realidade quem é ele? Por isso é difícil empenhar a palavra e falar assim, eu não vou passar adiante aquilo que machuca uma pessoa. Porque se eu não passar adiante, o que isso quer dizer? Que as pessoas vão começar a olhar. E quando elas olharem para mim, elas vão perceber que tem uma trave enorme que precisa ser arrancada. É isso que o texto está falando. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Eu e você, nós temos que empenhar a nossa palavra verdadeiramente e deixar que Deus seja a nossa justiça, lançar perdão sobre aqueles que machucaram o nosso coração, aprender a primeiro sondar. Sabe o que eu creio muito nisso? Que nós devemos todos os dias, antes de pensar em abrir a boca, falar, Senhor, sonda meu coração, como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque se o Senhor me sonda, eu sei exatamente o que eu preciso falar. E eu não preciso falar mal de ninguém. Eu posso falar dessa pessoa para Deus. Senhor, ajuda porque ela está passando por dificuldade. Abre os olhos para ela enxergar onde é que ela vai cair. Tenha misericórdia da vida dela. E falar com ela, para ser um instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Faça um voto. Dê sua palavra. Não passe adiante nada
absolutamente nada que vá prejudicar a vida de uma outra pessoa. Amém? Quero orar nesse momento. Senhor nosso Deus, sabemos, Pai amado, que empenhar a nossa palavra, fazer um voto contigo, não é fácil. Porque os votos que fazemos ao Senhor, devemos cumpri-lo. Nós não podemos fazer isso de forma leviana, irresponsável. Por isso, nessa noite, Pai de amor, eu peço que em nome de Jesus, nós possamos com muito temor e tremor no nosso coração, empenhar a nossa palavra de não passar adiante nada que machuque a vida de uma outra pessoa. Que possamos sim, Pai, ser um instrumento da Tua graça na vida daqueles, Pai, que podem estar passando por um período de dificuldade, passando, ó Deus, por caminhando para o abismo, e que nós possamos abençoá-los e fazer com que eles caminhem novamente nos Teus caminhos, que eles busquem ajuda e que possamos ser essas mãos de ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a fechar a nossa boca, para que a nossa boca, Senhor Deus, não seja instrumento de Satanás, para que venha, Senhor Deus, fazer qualquer tipo de bagunça no meio da Tua igreja, Pai, nem no meio da Tua família, Senhor. Mas que em nome de Jesus, os nossos lábios, como lá em Isaías, sejam tocados pela brasa viva que vem do altar, para que saiam palavras que edifiquem no nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a perdoar aqueles que machucaram o nosso coração, machucaram ao ponto da gente querer que eles sofram, Pai. Que o Senhor nos perdoe por ter esse sentimento no nosso coração e que o Senhor nos abençoe para que a gente possa liberar perdão, nem que seja todos os dias, para que essa pessoa, Pai, encontre no Senhor salvação, remissão para os seus pecados e vida eterna. Agradecemos, ó Deus, pela porção da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe profundamente em nome de Jesus. Grande beijo, muita